Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 13 de junho de 2025, sexta-feira 13. A sua sexta-feira 13 vai ser uma bênção em nome do Senhor, porque nós estamos debaixo daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Já deixando aqui meu carinho para Patrícia Alexandrino, que foi a primeira que entrou, Ramon Martim, Deus abençoe nessa manhã, querido, Daniela Almeida, minha esposa, que já está a caminho do trabalho, e a todos os irmãos e irmãs que vão entrar para mais uma manhã com o Evangelho, amém? Vamos fazer a santa leitura da palavra? Diz assim em Mateus capítulo 5, o versículo 27. Naquele tempo disse aos seus discípulos: vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo, todo aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito é motivo de escândalo para você, arranque-o e jogue fora. Porque é melhor para você perder um dos membros do que todo o corpo ser jogado no inferno. Se a sua mão direita é motivo de escândalo para você, corte-a e jogue fora. Porque é melhor você perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? E Eda Almeida, Deus abençoe, Edinha, sua vida, minha querida irmã, em nome de Jesus. Amados, o Evangelho de hoje é um Evangelho muito simples. O Evangelho de hoje ele vai nos ensinar a radicalidade que é necessária para servir o Senhor. Não se dar para servir ao Senhor parcialmente. Como é servir ao Senhor parcialmente? É aquela pessoa, bom dia Déia, Deus abençoe. É aquela pessoa que até gosta de ouvir a pregação. É até aquela pessoa que gosta de ir à igreja. É até aquela pessoa que não dispensa oração, porém ela também gosta do pecado. Ela não se decide para um lado do muro ou para o outro lado. Ela fica em cima do muro. Deus abençoe Raquel Félix nessa manhã. E essa pessoa que está em cima do muro, ela está tentando servir a Deus, porém ela está imparcial. Parcial, na verdade. Por quê? Porque ela está 50% de um lado e 50% do outro. Mas para Deus, isso na nossa visão humana, para Deus, ela está totalmente para o outro lado. Por quê? Porque não se serve a Deus por a metade. Deus é muito intenso. Deus é muito grande. Deus é muito poderoso. E esse Deus tão intenso, ele exige de nós, como filhos e servos, uma intensidade
extraordinária para servi-lo. Ah, pastor Cássio, então eu nunca vou conseguir servir ao Senhor? Vai sim, em nome de Jesus. Mas nós precisamos alcançar a mentalidade que nós só conseguimos servir ao Senhor quando nós o servimos do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos. Não se consegue servir ao Senhor, amado irmão e irmã, de qualquer jeito. Não se consegue servir ao Senhor. Ah, eu sirvo o Senhor do meu jeito, eu cultuo do meu jeito. Qual é o jeito que Deus quer? O grande desafio nessa manhã não é servir a Deus, é servir a Deus do jeito que Ele quer. Aonde as pessoas elas estão se perdendo, porque elas acham que podem servir Deus do jeito que elas querem, elas acham que podem fazer o que elas querem e depois falar que está em paz no coração. Quando Jesus vai falar aqui, Jesus ele vai expor uma nova ordem extraordinária. Se a lei de Moisés, a antiga decálogo, ela vai dizer não adulterarás, como está lá em Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18, não adulterarás, era apenas para a prática. Vem Jesus mudando isso e não anulando, mas aprofundando. Se antes, o entendimento pela lei de Moisés era que o adultério era a prática de você ter relações sexuais com uma mulher ou com um homem que também era comprometido, Jesus aperfeiçoa essa palavra dizendo: se você olhar para uma mulher, para um homem, com desejo no coração, sabendo que aquela pessoa é comprometida, você já adulterou. Olha como que andar com Jesus, amados, é uma coisa muito séria. Se antes o entendimento era só a prática, agora o pensar e o praticar tem o mesmo peso. Por isso precisamos entender que andar com Jesus, tem pessoas que falam assim, andar com Jesus, o tempo da graça é mais fácil do que o tempo da lei. Não. O tempo da graça tem a responsabilidade tão grande quanto o tempo da lei, até maior. Por quê? Porque no tempo da graça se expiava os pecados pelo sangue de bode. Agora, o tempo da lei, o nosso pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus. E por esse sacrifício tão grande feito lá na cruz do Calvário, eu preciso ter a responsabilidade de uma vida direita. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus ele vai ser muito enfático. Nós às vezes somos muito omissos a alguns pecados, mas Jesus não. Jesus não é omisso. Jesus não tinha, no dito popular, papas na língua. O que ele tinha que falar, ele falava. O que se tinha que fazer, se fazia. Por quê? Porque servir a Deus é isso. Extremidade. Radicalidade. Ou eu sou, ou eu não sou. Ele não cocheava entre dois pensamentos. Tanto que Jesus, em alguns momentos, vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
Jesus não ficou adulando. Ah, vem, vem. Às vezes a gente adula as pessoas, vem, aceita Jesus. Não sai da igreja, não. Não, irmãos. Com Jesus não tem isso. Com Jesus, se você quer, você vai fazer. Se você não quer, você não vai fazer. A escolha de andar com Jesus é uma escolha radical. Tanto que Jesus ele vai dar um exemplo, né? Que ele vai dizer o quê? Porque se os teus olhos te fazem pecar, é melhor você entrar cego no céu do que enxergando no inferno. É radicalidade. Jesus não está mandando você arrancar o seu braço ou arrancar os seus olhos, não. Jesus está falando que você precisa e eu preciso nos posicionar. E nós precisamos nessa manhã, com a graça de Deus, nos posicionar na presença do Senhor. Sabe, amados, o desejo de Jesus é que todos sejam alcançados por essa graça, essa maravilhosa graça. Mas o Evangelho nunca vai ser apenas uma carta de amor. O Evangelho é uma carta de amor com uma carta de correção. O Evangelho é uma carta de amor, no mesmo tempo, uma carta de correção. Daniel, escreve para mim essa frase aí, para ficar guardada. O Evangelho é uma carta de amor e, no mesmo tempo, uma carta de correção. Porque no mesmo tempo que Jesus fala, vem até a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus vai dizer também, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, nessa manhã, entenda que Jesus não está aqui, né? Você não veio para essa live para ouvir uma palavra dura. Você veio para essa live nessa manhã para você ouvir uma palavra de Deus. Andar com Jesus é andar posicionado. Andar com Jesus é andar numa vida reta. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que possamos pedir ao Divino Espírito Santo essa graça de sermos homens e mulheres que andam com Jesus e andam com uma vida reta em sua presença. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, irmãos e irmãs. São 5h33 e nós vamos nessa manhã orar, colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar a nossa vida diante daquele que pode todas as coisas. Hoje nós estamos retornando com a nossa campanha da água, amém? A minha está aqui para ser consagrada. Se você também é adébito, né, acredita, crer no profético, né, faz essa campanha com a gente, coloca a água pertinho de você. Nós vamos estar consagrando a água da aliança. Depois nós vamos estar fazendo também a aliança com o Salmo 91. Creia, amados. Creia, porque tudo é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que existe. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor nos deu essa carta de amor, que ao mesmo tempo é uma carta de correção. Nós queremos nessa manhã, Deus, meditar sobre como é radical viver com Jesus.
Se antes pecado era só prática, hoje, Senhor, nós acreditamos que pecado também é pensamentos, olhares. Por isso nós pedimos nessa manhã que o Senhor nos cele os nossos olhos, o Senhor cele a nossa mente, o Senhor cele os nossos ouvidos e a nossa boca. Consagro a vós meus olhos, os meus ouvidos e a minha boca. Porque, Senhor, nós queremos andar com Jesus. Nós queremos, Senhor, servi-lo de todo o nosso coração. E nós pedimos nessa manhã que esse Evangelho, ele tenha, Senhor, uma palavra libertadora, seja uma palavra libertadora nas nossas vidas, para que verdadeiramente nos posicionemos cada dia mais na Tua presença. Eu oro nessa manhã por todos aqueles que estão enfermos, lembrando com muito carinho da irmã Francisca, com muito carinho da minha avó Luísa, aonde nós declaramos para Tuas filhas, Senhor, nessa manhã, profetizando: levanta e anda. Senhor, nós oramos, Senhor, por todos os que estão em hospitais, por todos aqueles que estão, Senhor Deus amado, esquecidos pela sociedade, pelos moradores de rua, Senhor, nesse tempo de tanta friagem, nós pedimos a Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor nessa manhã por todos aqueles que estão com seus nomes depositados aqui no altar do Senhor. Oro, Senhor, nessa manhã, Deus, pelas nossas vidas, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê um dia de vitória. Os que vão sair, os que vão ficar dentro de casa, os que vão trabalhar fora e os que vão trabalhar dentro, que haja livramento e haja cuidado de Deus para com as nossas vidas. Pedimos ao Senhor nessa manhã essa bênção, a bênção de Te servir e a bênção de Te adorar. Pai, nessa manhã, guarda a nossa vida. Nós consagramos nesse momento a água da aliança, a fim de que todos aqueles que beberem desta água recebam curas, recebam livramentos, recebam, Senhor Deus amado, o manifestado sobrenatural de Deus. Aonde essa água foi ingerida, aspergida ou derramada, haja cura e libertação. Nós pedimos no nome do Senhor, cura e libertação e testemunho para a glória de Deus Pai. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos o Salmo 91 nessa manhã. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobistear com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão sobre as suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor.
livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todo o povo que ouviu o Manhã que Evangelho, agora ou qualquer hora do dia, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que a sua sexta-feira seja linda, boa e perfeita como a vontade de Deus. Com Jesus é só vitória. Amém? Um beijão do Pastor Cássio. Segunda-feira nós estamos de volta com a graça do Senhor. Graça e paz.